nesta matéria especial e na semana do Pentecostes você vai acompanhar esta matéria sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que era perseguidor da igreja a apóstolo de Cristo, um homem que teve verdadeiramente um encontro com Cristo, um homem que foi treinado, doutrinado na lei de Moisés, mas a caminho de Damasco aconteceu algo inesperado. Paulo vê uma grande luz que faz com que ele caia do cavalo, e aí Cristo se revela a ele, e Cristo o convoca para ser não mais um perseguidor da igreja, mas um apóstolo, um discípulo, um apóstolo entre os gentios, aquele que foi comissionado por Cristo para levar o evangelho para os gentios, aqueles que não são judeus. Esta matéria mostra um pouco da carreira de Paulo, da formação farisaica ao discipulado, ao apostolado de Cristo. É este o texto que vamos ver nesta matéria, o texto que fala do apóstolo, do homem que teve uma grande experiência com Cristo e desde aí passou a pregar o nome de Cristo para os povos, mais precisamente os gentios, os não judeus, os que não são da casa de Israel. Daqui a pouco vai começar a missa, mais uma missa aqui na igreja da paróquia de São Paulo Apóstolo. São Paulo, homem que foi comissionado por Cristo para levar o evangelho. Ele passou por muitas coisas, muitos sofrimentos, naufrágios, açoites. Cristo falou que Paulo iria segui-lo, mas pagar um preço muito alto por ter perseguido os seus discípulos. Paulo aceitou com muito bom grado e pensava que sofrer por Cristo lhe daria a vida por vir, a vida do reino de Deus, a vida que Deus tem para os seus santos, a todos os santos que por obra, por amor a Deus e a Cristo fizeram algo de bom aqui na terra. Falamos sobre Pedro e agora vamos falar sobre Paulo. Você vai ter aí uma pequena matéria, vai ter aí um pequeno vídeo sobre o apóstolo Paulo e algo que vai marcar nesta matéria. Paulo era um homem do Sinédrio, um homem acostumado à lei, um homem que entendia todas as coisas referentes à religião. Apenas lhe faltava o zelo por Cristo, o zelo pela palavra, o zelo pelas almas, o zelo e o amor com que ele enfrentou todas as coisas, as perseguições por causa de Cristo. E Paulo é um dos principais santos da Igreja Católica, dentro da hierarquia da Igreja Católica. Paulo é um dos principais, juntamente com Pedro, que foi o primeiro Papa do catolicismo. Então vamos acompanhar esse vídeo sobre
Paulo, o homem que foi comissionado por Cristo. Paulo de Tarso, conhecido como Apóstolo Paulo, foi um dos mais influentes missionários do cristianismo primitivo. Antes de se converter ao cristianismo, Paulo auxiliava na perseguição aos cristãos, mas após uma visão de Jesus quando ele viajava para Damasco, Paulo teve uma experiência que mudou sua vida e ele abraçou a fé cristã. Ele começou uma série de viagens missionárias que o levaram por todo o Mediterrâneo, estabelecendo comunidades cristãs e escrevendo cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. Paulo de Tarso teve uma atuação notável na Grécia, região central para a difusão do cristianismo primitivo. Ele visitou várias cidades importantes como Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto, lugares onde fundou comunidades cristãs. Em Atenas, no famoso discurso no Areópago, Paulo procurou conectar a mensagem do cristianismo com o contexto cultural e filosófico grego, citando até poetas locais para comunicar a universalidade do Evangelho. Em Corinto, ele passou 18 meses ensinando e consolidando a comunidade cristã, um reflexo de seu compromisso em estabelecer a igreja. A prisão de Paulo, segundo o relato bíblico nos Atos dos Apóstolos, ocorreu inicialmente em Jerusalém, onde foi acusado por judeus de profanar o templo. A sua cidadania romana salvou-o de uma punição imediata, mas ele foi mantido em custódia por um tempo antes de apelar ao imperador e ser enviado a Roma. Embora os detalhes exatos de sua execução não estejam registrados na Bíblia, a tradição afirma que Paulo, depois de passar algum tempo em prisão domiciliar, foi finalmente sentenciado à pena de morte durante a perseguição do imperador Nero aos cristãos. Como cidadão romano, a Paulo teria sido concedida uma forma de execução considerada mais honrosa do que a crucificação, que era reservada para escravos e não cidadãos. Acredita-se que Paulo foi decapitado com uma espada. A morte de Paulo representou o ápice de uma vida dedicada a difundir a mensagem de Cristo e a estabelecer a igreja entre os gentios. As epístolas de Paulo formam uma parte substancial do Novo Testamento e são essenciais para entender a teologia cristã, a prática eclesiástica e a expansão do cristianismo na era apostólica. O martírio de Paulo, juntamente com o de Pedro, é comemorado em 29 de junho pela Igreja Católica, considerando-os como as colinas que sustentaram a igreja em seu nascedouro. Estamos aqui na igreja da paróquia de São Paulo Apóstolo e aqui no vitral nós vemos uma frase que ficou marcada na vida do apóstolo Paulo. A frase diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode observar que ali está esta frase do apóstolo Paulo, em que ele fala que o viver para Cristo, ele pode estar muito mais que certo. Na época de Paulo, quem governava era o imperador Nero, um imperador mau, de espírito ruim, que culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, sendo que ele foi o próprio incendiário. Nesta época, Paulo estava livre, pois tinha sido julgado e absolvido, mas depois, quando voltou a Roma, foi preso novamente e foi martirizado. Foi morto, decapitado. Fortaleza Helena, na Itália, e aonde diz a tradição que aonde caiu a sua cabeça nasceram 3 fontes de água. Isso é o que fala a tradição e os historiadores de Roma.
para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Paulo foi martirizado no ano 68, ainda no governo do tirano do imperador Nero, que também mandou matar o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Pedro e Paulo são dois mártires mandados para a morte pelo imperador Nero no ano 68 depois de Cristo. Assim termina o discipulado e assim termina a vida de Paulo, um homem que foi marcado por Deus, marcado por Cristo, para levar a palavra de Deus não somente para os gentios, mas também para o mundo inteiro e para todo aquele que acredita na eficácia e na harmonia do Evangelho de Cristo. Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que foi comissionado, ele está para sempre na história da igreja. Também está canonizado como santo da Igreja Católica. E para os evangélicos, uma demonstração de fé e de boas obras. E assim terminamos essa matéria. Esperamos que você tenha observado e prestado atenção na história deste santo, deste mártir, que é o apóstolo Paulo, o homem comissionado por Cristo, o homem que disse a frase que está para sempre. A frase está no Evangelho e também na sua epístola, em que ele fala: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo, em que a grande questão está no ar: a fé, a caridade, o amor, todas essas coisas concentradas em um só homem, em um só discípulo, em uma só missão: pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus para os gentios. Essa é a missão do apóstolo Paulo. Para sempre vai ser. Marcos David para o canal PDNC.